Boa noite, alunos. Bom, vamos a uma outra videoaula, enquanto não nos é permitido ainda voltar à aula normal, presencial, né? Temos que apelar para a videoaula, embora, é bem claro, não seja a mesma coisa, mas ao menos estamos tentando fazer o que é possível. Por isso que eu estou gravando essa aula de número 5 e 6. Deixa eu só ver se é mesmo. O primeiro foi o 3 e 4, 5 e 6. Isso mesmo, tá? Vamos continuar com nossa aula sobre contabilidade internacional. Eu quero só abordar nessa sessão de hoje algumas coisas, como é que isso surgiu, né? Já desde o início da década de 70, já se achou necessário uma harmonização mundial da contabilidade para que as empresas pudessem se adequar ou adequar negócios a transações internacionais. Com a digitalização, isso aumentou enormemente, né? Hoje o mundo é realmente globalizado e as empresas captam recursos em outros mercados, e para isso precisam ter uma contabilidade que seja também de nível mundial, né? Pelo menos seguindo padrões internacionais. O professor Nelson Carvalho diz que a dificuldade que a contabilidade tem em definir uma linguagem única de comunicação em nível mundial acaba sendo um empecilho inicial às empresas que, por vezes, sentem-se desestimuladas a recorrer a outros mercados quando deparam com as dificuldades em apresentar suas demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras sob outras maneiras ou outras normas. Nós estamos muito presos ao nosso sistema contábil e a gente sempre acha, porque a contabilidade faz parte da cultura, e a gente sempre acha que a cultura da gente que é a correta, a dos outros que está errado. Mas, na medida do possível, nós temos que nos adaptar às normas internacionais, e essa é a tendência e todo mundo vai seguir por isso, né? Corremos o risco de perder investimentos e credibilidade internacional por falta de aderência a um conjunto de alta qualidade de normas de preparo de nosso balanço e divulgação de desempenho das empresas, palavras do professor Nelson Carvalho. Aí no Brasil, a Lei 11.638 de 2007 apresenta uma visão mais eficaz e mostra que o sistema contábil deixa de ser voltado ao fisco e passa a atender às vontades do investidor, tendo em vista que a lei visa universalizar as informações de forma que todos os usuários da informação, internos e externos, possam ter acesso e compreensão da situação de qualquer empresa, independente do país em que ela se encontra e independente de tipo de moeda que ela está utilizando para fazer as suas demonstrações contábeis. Obviamente, também há que se ressaltar que um país que tinha, nos anos 80 e 90 do século passado, uma inflação enorme, antes de nós termos o Plano Real, o que distorcia totalmente as nossas demonstrações contábeis, já que tinha que se usar para melhorar a divulgação, tinha que se utilizar de uma técnica que era complicada, difícil de fazer, que era a correção monetária das demonstrações contábeis, né? Foi uma forma que nós encontramos para amenizar os efeitos deletérios da inflação sobre as demonstrações contábeis. As IFRS, ou a IFRS, International Financial Reporting Standard, padrões internacionais de divulgação contábil.
traz essa sigla, todos vão ter que memorizar. São normas internacionais de contabilidade, IFRS. Traz a compreensão de que é fundamental a atualização nas leis fiscais, contábeis, ou qualquer que seja, uma vez que cada dia o mundo se renova e o desenvolvimento econômico e financeiro se fazem necessários. Também o Brasil deve caminhar nos próximos tempos, esperamos que sim, para uma simplificação do nosso sistema tributário, que é extremamente complicado, ruim, ultrapassado, e ele está sendo discutido agora, né, fazendo-se a reforma tributária que deve ser ainda este ano discutida. Bom, a contabilidade é um sistema de informação. E aí, para que ela cumpra com a sua função, ela precisa evidenciar a informação de uma maneira tal que os outros possam entender nessa linguagem. Isso chama-se disclosure, a abertura, a divulgação. Segundo o professor Sérgio Eudícibus, a preocupação com as propriedades e a riqueza é uma constante no homem desde a antiguidade, e o homem teve de ir aperfeiçoando o seu instrumento de avaliação da situação patrimonial à medida que as atividades foram desenvolvendo-se em dimensão e complexidade. Obviamente, de toda a atividade econômica, nós queremos avaliar o resultado, né? Saber se nós tivemos sobras, lucros, ou se nós tivemos perdas. O professor Marião diz que a contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar decisões. Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-os monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios ou de comunicados que contribuem sobremaneira para a tomada de decisão. Então, até que ponto deve ir esse disclosure, essa evidenciação, é uma discussão sempre presente, né? Nesse sentido, várias formas de evidenciação são utilizadas. Informações, notas explicativas, quadros demonstrativos suplementares, comentários, relatório da administração, etc., né? Para tornar a informação contábil melhor e mais compreensível. O professor Sérgio Eudícibus destaca que um compromisso inalienável da contabilidade com seus usuários e com os próprios objetivos. As formas de evidenciação podem variar, mas a essência é sempre a mesma: apresentar informação quantitativa e qualitativa de maneira ordenada, deixando o menos possível para ficar de fora das demonstrações formais, a fim de propiciar uma base adequada de informações para os usuários. Também o professor Eudícibus, Henriksson e Breda abordam muito claramente de que forma as demonstrações contábeis devem ser apresentadas. Eles dizem que as demonstrações financeiras devem ser claras e compreensíveis, baseiam-se em políticas contábeis que variam de empresa para empresa, tanto dentro de um mesmo país quanto de um país para outro. A divulgação das políticas contábeis mais importantes, nas quais as demonstrações financeiras estão baseadas, é, portanto, necessária para que as demonstrações possam ser adequadamente entendidas. Por isso que se diz que a contabilidade é, na verdade, a grande linguagem dos negócios. E mesmo que ela seja feita em países diferentes, em culturas diferentes, ela deve representar, sim, o resultado da atividade econômica das empresas de maneira clara e que possa ser de melhor forma entendida. Isso, evidentemente, não é tão fácil de se fazer,
mas, de qualquer forma, é o que a contabilidade, para isso que ela serve. Não apenas uma contabilidade para fins fiscais, mas sim para outros tipos de usuários. Uma contabilidade que possa representar a situação econômico-financeira de uma empresa de maneira clara e compreensível, sem viés e sem eufemismos e sem esconder nenhum tipo de informação. Por isso que é importante que se faça e que se adote, e o que nós vamos ver já na próxima aula, as normas internacionais, que nós consigamos fazer com que a nossa contabilidade também esteja inserida dentro das normas internacionais da contabilidade. Este é o grande sonho da contabilidade. Um dia, quem sabe, nós vamos chegar a isso. Estamos caminhando a passos largos para alcançar isso. Era isto. Vou anexar depois uma leitura complementar para que vocês estudem. Obrigado pela atenção.